Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é a Poli e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A palavra de hoje se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9, onde Pedro vai dizer que a destruição é iminente sobre a vida daqueles que se apostatam da fé. Pedro também vai dizer que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então Pedro vai nos dar o exemplo de Ló. Pedro vai dizer o seguinte: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. A Bíblia diz que Ló se afligia por tudo o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Olhando para o juízo que seria derramado sobre Sodoma e Gomorra e a aflição do justo Ló, eu me lembro de uma cena muito parecida. Segundo é relatado no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus, um pouco antes de sofrer a ira que estava reservada para nós, deu aos seus discípulos as últimas instruções, e as últimas palavras antes de orar por nós foram: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa aflição é a aflição contra o pecado, que aumentará nos últimos dias. Cristo sentiu essa aflição, Ló sentiu essa aflição, nós sentiremos esta aflição. O juízo de Deus é a punição final contra a maldade. Para que possamos entender, vou fazer algumas perguntas. Jesus fez alguma coisa para merecer a ira de Deus? A resposta é não. Jesus foi condenado por causa do meu e do seu pecado que ele tomou sobre si. A segunda pergunta: Sodoma e Gomorra haviam feito alguma coisa para merecer o juízo de Deus? Não. O juízo de Deus veio sobre elas por causa da maldade de seus moradores. Sendo assim, o juízo de Deus vem sobre o pecado. Agora vamos imaginar que nós somos este território geográfico lindo, bem regado, que a Bíblia descreve como jardim do Senhor. Se o que tem nos governado tem levado os nossos membros a fazerem maldade diante do Senhor, o juízo virá contra nós. Agora, se o que tem nos governado é Cristo, onde tudo que há em nós se submete à vontade de Deus, seremos salvos. Sabe por quê? Porque antes do juízo tem que haver condenação. E olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8 também diz que Cristo, em semelhança de homem, pelo pecado condenou o pecado, para que pudéssemos ser aceitos por Deus. Paulo vai dizer também que a carne é inimiga de Deus, pois ela não é sujeita a Cristo. Por isso, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porém os espirituais são de Deus. Agora, voltando ao início da nossa palavra, aqueles que estão em Cristo se afligem com o aumento do pecado, da maldade, da imoralidade, da apostasia, mas que possamos ter paz, pois aquele que está em nós, em quem nós estamos, já derrotou todas essas coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que pela tua infinita bondade e misericórdia, venha fazer morada em nós, que possamos ter uma vida em conformidade com a tua palavra e que sejamos totalmente guiados pelo teu Espírito, que tudo em nós, Senhor, venha se submeter à tua vontade, para que tenhamos paz em meio às aflições e para que possamos ser encontrados irrepreensíveis no dia da vinda do teu Filho. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Que vocês tenham um lindo, abençoado e maravilhoso dia na presença de Jesus.